Já deve ter acontecido com você de passar pelo feed do YouTube e encontrar um desses vídeos escritos bem assim: Deus quer que você veja isso. Ou alguns vídeos como: se esse vídeo chegou até você é porque Deus quer te dizer isso. Ou coisas do tipo. E talvez você não tenha tido uma experiência assim com vídeos, mas alguma daquelas experiências de alguém falar pra você: ah, Deus tem uma palavra pra você. Ou talvez de você mesmo ficar desejando esse tipo de coisa. O que será que Deus quer falar pra mim? Deus tem uma palavra pra mim? Eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Isso é um resultado e um produto assim da nossa época, mas de certa forma do anseio da humanidade. Nós queríamos saber o que é que Deus está pensando sobre nós, sobre as coisas, sobre o futuro, quais os planos dele pra gente. Todo mundo quer saber o que é que está reservado para nós e a gente tem esse tipo de ansiedade e preocupação que muitas vezes gera desejo por esse tipo de coisa. E muitas pessoas já perceberam que fazer vídeos com esses títulos chamativos e coisas assim que interajam com essa ansiedade e preocupação que as pessoas têm, dá muito resultado. Mas tem um problema nisso e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Vitor e nesse canal nós falamos sobre discipulado, sobre vivência diária com Deus, com Jesus, com a igreja, e eu mostro isso a partir da minha própria vida e, claro, desses vídeos onde a gente vai conversando, ou alguns outros onde eu respondo perguntas, e outros onde eu até mostro aqui como é o dia a dia das coisas que eu venho falando aqui no canal, beleza? Então seja bem-vindo, se você gostou, se inscreve aí, dá uma olhada, tem vários vídeos que eu tenho certeza que vão te abençoar. E antes de entrar diretamente no assunto, eu quero falar do parceiro do nosso canal, eu tô falando da Encantos do Café. Gente, dá uma olhada nesse café que eu tenho aqui, ó. Esse café é da edição limitada que a Encantos está lançando agora. Agora, não agora exatamente, mas no dia 22 de junho tá marcado para o início da pré-venda dessa edição limitada. Por que chama limitada? Porque tem um limite, obviamente, mas é porque eles têm só 200 pacotes. E cara, a Encantos do Café é uma torrefação muito séria, muito reconhecida, que esses 200 pacotes vão assim. Então você tem que correr para quando abrir a pré-venda você conseguir garantir um pacotinho desse ou vários, né? Vai da quantidade que você conseguir e quiser comprar, mas eu recomendo demais. Esse aqui, inclusive, ó, é um café Maragogipe natural fermentado, 90 pontos, torra clara, notas de ameixa, açúcar mascado, floral. E ele tem uma particularidade que ele é raro, é um grão gigante. Gente, é muito legal e muito gostoso também. Eu recomendo demais, não só esse, mas vários cafés. Se você não quiser ir no da edição limitada, mas você quer experimentar, eu sempre recomendo para quem quer experimentar o kit degustação. Vai ser uma caixa assim, com 4 cafés desse tamanho aqui, diferentes, com notas sensoriais diferentes. Cara, é uma maravilha, não tem erro, eu recomendo demais. Se você tem moedor aí, gosta de moer café igual eu, compre em grãos. Se não, não tem problema, você pode selecionar lá moído e eles vão entregar café com torra fresquinha para você. Só você entrar no site, fazer seu pedido. Se você for pedir cafés isolados em vez do kit, o kit ele já tem um preço promocional, mas se for pedir qualquer outra coisa lá que seja um café isolado, seja um pacote de 250 ou de 1 quilo, você pode usar o cupom VITBrasileiro10 para ter até 10% de desconto nas suas compras. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Compre os seus cafés na Encantos do Café. O problema com esse tipo de vídeo, com esse título chamativo, usando a voz de Deus para te chamar, títulos como Deus quer que você veja isso, se esse vídeo chegou até você é porque Deus está querendo falar isso para você, e coisas assim. O problema com esse tipo de título é que não é só o sensacionalismo, tá bom? Porque, cara, isso faz parte, tá bom? Faz parte. Inclusive, aqui, quando você vai estudar as redes sociais, o algoritmo e como conseguir chegar em mais pessoas, você vai descobrir que, de alguma forma, toda mensagem que vai ser comunicada, eu não tô falando mensagem cristã, não tô falando do evangelho especificamente, mas toda mensagem que é comunicada em cada vídeo do YouTube precisa ser embalada. E como tudo, a embalagem, ela é muito importante. A forma como você embala as coisas aqui pro YouTube ou para qualquer outra rede social, ela conta muito. A embalagem, por vezes, tem a ver com o título, com a capa que você vê de um vídeo, né? Em outras redes sociais tem a ver com os primeiros segundos ali de quando tá passando. Toda essa embalagem, ela é importante para que você consiga chamar a atenção de alguém.
Mas ao chamar a atenção de alguém, né, a forma como você faz isso também conta muito. Então, é claro que um crente ou um mensageiro, um pregador, ele precisa sim, né, fazer uso daquilo que ele pode para conseguir chegar e alcançar mais pessoas, mas ele não pode fazer isso à custa, né, de mexer na mensagem. E aqui tá o meu problema com esse tipo de título e muitas vezes com esse tipo de embalagem que vem soando como se o algoritmo fosse o próprio Deus. Faz sentido? Quando um vídeo como esse chega até você, não é simplesmente Deus entregando para você, é o algoritmo. E o algoritmo trabalha com base nos seus gostos, naquilo que você vem buscando, procurando, né? E a gente às vezes diz que conhece melhor do que a gente mesmo, né? E vai entregando coisas que vão te prender por mais tempo para você assistir. É assim que as coisas funcionam, né? E é engraçado como esse tipo de título, esse tipo de chamariz, ele funciona muito bem para prender a atenção das pessoas por um motivo. Nós estamos sim preocupados com o que Deus pensa a nosso respeito, mesmo que a gente não admita isso a todo custo, a todo momento. Nós estamos interessados em saber se Deus tem uma mensagem para nós, se Deus sabe algo para nós. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas, elas estão olhando por aí, procurando por alguma resposta para um problema que elas estão vivendo. E o desespero muitas vezes é tão grande que ver um vídeo desse pode parecer que Deus realmente quer falar comigo por meio dessa mensagem. E aí surge uma pergunta, mas Vitor, Deus não pode de fato falar com uma pessoa por meio de um vídeo do YouTube? Deus não pode de fato falar com uma pessoa por meio de um desses vídeos com esses títulos? Pode sim, claro que pode. Até eu costumo dizer, toda pergunta que começa com Deus pode, né? A probabilidade que a resposta seja sim. Eu digo a probabilidade porque tem alguns possíveis problemas teológicos aí, mas isso não vem ao caso. O que eu tô dizendo é que Deus pode fazer o que ele quiser, e se ele quer falar com alguém por meio de um vídeo como esse que eu tô fazendo agora, ele pode fazê-lo. O meu ponto é que muitas vezes virou uma espécie já de amuleto da sorte, sabe? Saber que vai abrir o YouTube e aparecer um vídeo que é Deus falando comigo. Porque é alguém como um homem de Deus, alguém que tem proximidade com o Senhor, alguém que conhece Deus de fato, me falando o que é que Deus pode estar pensando de mim ou quer para mim, alguma palavra de motivação, de conforto, de consolo. Ah, e isso muitas vezes substitui uma coisa que é insubstituível. E eu tô falando da palavra de Deus. Porque sabe o que essas pessoas, todas essas que clicam nesses vídeos escritos, Deus quer que você saiba isso, Deus quer te falar isso, Deus quer que você veja isso. Você sabe o que todas essas pessoas precisam? Da real ferramenta que é aquilo que Deus tem a falar sobre as coisas. Eu tô falando da palavra de Deus, afinal não é isso que significa ser a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela é o que Deus fala sobre as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus porque é o que Deus fala sobre as pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus porque é Deus falando. Então, sabe, o único jeito de estar correto essa frase, Deus quer que você veja isso, é se a gente escrever isso num papel e colar na capa da Bíblia. Deus quer que você leia isso. É a Bíblia que tem uma palavra para você. É a Bíblia que é a palavra de Deus. E quando eu digo que isso é fruto da nossa época, não é porque só a nossa geração quer esse tipo de coisa. Não, aliás, ao longo de todas as gerações, o mesmo padrão é repetido. As pessoas não têm relacionamento com Deus, elas têm relacionamento com pessoas que têm relacionamento com Deus, né? O conceito de sacerdócio é presente na maioria das religiões por causa disso. As pessoas sempre querem se aproximar de um sacerdote que se aproxima dos deuses ou de Deus. Né? E muitas vezes a fé cristã ela fica junto de um paganismo quando a gente olha para esse tipo de relacionamento. Né? O paganismo é isso. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, logo eu quero clicar no vídeo que diz que Deus quer me dizer alguma coisa para eu poder ver. Né? E eu não tô falando que todo mundo que vê esse tipo de vídeo é pagão e não é. Não, mas eu tô dizendo que não é isso. A fé cristã não tem nada a ver com isso. Ouvir a voz de Deus não tem nada a ver com isso. Ouvir a voz de Deus tem a ver com
ouvir Deus falar de fato. E não é simplesmente uma experiência mística, por mais que eu creia que essas coisas podem acontecer de fato, porque Deus pode, como eu disse, fazer da forma como ele bem entender e até mesmo usar um vídeo. Mas o que eu tô dizendo que é certo, e é a única coisa que nós podemos dizer, isto é certo, é que Deus fala por meio da palavra de Deus. Deus fala por meio da Bíblia. Você quer ter a experiência com algo que você tenha certeza que Deus está falando? Leia as escrituras. Não busque esses vídeos. Pare de cair nessas coisas. Para algumas pessoas são vídeos como esse. Para outras pessoas é essa procura incessante por chegar em algum lugar onde tem um profeta, um vidente, alguém que vai me dizer alguma coisa sobre mim. Não é isso que você precisa. Você sabe qual a grande mentira que tem te aprisionado? É que você precisa de uma palavra a seu respeito. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa prosseguir em conhecê-lo. Você precisa ser transformado pela palavra de Deus. Você precisa ser moldado pela palavra de Deus. Você precisa ter um encontro com o Deus vivo e o seu livro. E é isso que vai te transformar. Não vídeos de internet, ou profetas de internet, ou videntes da internet, ou videntes pessoais, profetas pessoais, ou não, você precisa da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Por isso, amigo, o grande problema com esse tipo de vídeo é que ele não vai responder ao seu anseio. Talvez ele responda a outros anseios que estão aflorando aí, né? O desejo de ser confortado, o desejo de ser consolado, o desejo de ser motivado. A essas coisas esses vídeos respondem bem, e quem souber fazer isso melhor vai angariar muitas pessoas, vai conseguir muitos seguidores, muitos inscritos, né? Como você já viu, nesse canal não é isso que nós estamos buscando, né? Nesse canal não é esse tipo de coisa que eu estou propondo. Eu não falo pra você acompanhar os vídeos aqui porque todos os dias vai ter um vídeo pra te motivar. Não, muitas vezes eu sei que os meus vídeos desmotivam alguns de vocês. Muitas vezes você termina alguns dos vídeos até desanimado por descobrir que estava distante de uma forma de buscar a Deus da forma correta. Talvez esse vídeo seja assim pra você, mas o meu objetivo não é te motivar. O meu objetivo não é criar algum tipo de associação que você me admire. O meu objetivo é que você admire a Deus, busque a Deus, leia a palavra de Deus, cresça em conhecer a Deus. É isso que eu quero aqui. Faz sentido, amigos? Pra que a gente vai ficar correndo atrás do vento com essas coisas? Você não precisa disso. Você não precisa de uma profetada e uma profecia agora, por mais que Deus possa fazê-lo, como eu disse. E geralmente, quando isso acontece, eu sei que isso gera um pouco de dúvidas, né? Eu quero falar mais sobre isso, talvez em outro vídeo, mas eu creio em profecias, tá bom? Mas eu creio que as profecias elas servem ao propósito de revelar o coração de Deus e não o ego, a idolatria das pessoas ser alimentada por meio dessas coisas. Faz sentido? Né? É por isso que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Né? O segundo é não farás para ti imagem em forma de coisa alguma, não te curvarás a elas, não as adorarás. A idolatria está no princípio. Né? E a idolatria ela não é só se curvar a uma imagem, uma estatueta. Não, ó, a idolatria tem a ver com colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E a coisa mais fácil e rápida de se colocar no lugar de Deus somos nós mesmos. E esse tipo de vídeo, esse tipo de busca incessante por uma coisa aqui, ó, que vale de mim, mostra mais esse desejo de ser visto, ser apreciado, ter segurança em si mesmo. E a verdade é que tudo isso vai te escravizar, porque é o que os ídolos fazem. Os ídolos escravizam, mas Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade e a verdade liberta. Mesmo que seja desconfortável, a verdade é libertadora e Deus é a verdade. Ele nos liberta dessas coisas. Você não precisa de uma palavra a seu respeito, você precisa de uma palavra de Deus que te faça olhar para Deus e que transforme o seu coração escravizado pela idolatria em um coração livre e amado por Deus. Faz sentido? Eu quero te recomendar um livro que vai te ajudar nesse processo. A Bíblia. Brincadeira, não é esse. É óbvio que eu recomendo, como você já viu em todo o vídeo, leia a Bíblia. Eu quero recomendar um livro aqui, um outro livro. Ele tá com a capa meio apagadinha, você tá vendo? Ó, mas ele era meio douradinho, assim, ó. Aqui até dá pra ler um pouco, ó. O nome desse livro, meus amigos, é O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer, ok? Cara, esse livro é sensacional.
E é um ótimo livro. Mesmo que você seja alguém que não tem tanto costume de leitura, você pode comprar esse livro e você pode usar ele até mesmo no seu devocional. Todos os dias ler um capítulo, porque os capítulos são bem curtinhos, são pouquíssimas páginas, cada página falando de um atributo de Deus. Faça esse exercício. Medite na pessoa de Deus, quem Ele é, o seu caráter, a sua glória, os seus atributos. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Tem coisa melhor que isso, meu amigo? Não. Eu recomendo. Vou deixar na descrição, tá bom? O link para você adquirir esse livro maravilhoso do Tozer. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, ok? Se você quer aprender mais sobre essas coisas que eu tô falando aqui, eu quero recomendar para você o Bases de um Discípulo, um material que eu mesmo criei. E eu criei esse material de maneira curta, direta, simples, e eu coloquei ele de uma forma que seja super acessível, tá bom? Ele é bem barato mesmo, de propósito. Por quê? Porque eu sei que esses vídeos, muitas pessoas chegam no canal pela primeira vez nos vídeos que eu vou postando diariamente. E eu sei que muitas delas às vezes têm um impacto com o que eu tô falando e querem alguma coisa para ser direcionado. Então eu criei esse material para ser bem acessível e o link tá na descrição. Nesse material eu falo sobre cosmovisão, doutrinas, devoção, vida de aliança, fora as aulas bônus lá, que são curtinhas, diretas, mas eu sei que vai te ajudar um montão. E se você tem sido abençoado pelos vídeos aqui no canal, vire um membro, tá bom? Essa é a forma mais direta de abençoar e é super baratinho. Ao virar um membro, você vai ter acesso a um monte de vídeos exclusivos que eu faço também, além de todos os vídeos diários aqui. Dá uma olhada, sei que você vai gostar. E também você pode mandar o teu contato para o e-mail contato@vitorbrasileiro.com para eu te adicionar no nosso grupo de membros, que tenho certeza que você vai gostar de estar lá com a gente também. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!